Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conexões Reais. Eu sou Flávia Ode, sou médica e sou presidente do Instituto Lanterna Luminosa, uma instituição que trabalha com mulheres e filhas e filhos vítimas de relações abusivas. E, junto com a Alessandra Ramos, eu apresento esse podcast. Porém, hoje a Alessandra Ramos também vai ser minha entrevistada. Alessandra. Olá, pessoal, eu sou a Alessandra Ramos e hoje, como a Flávia falou, eu vou ser o quadro que a gente tem aqui, todas as nossas gravações, todos os meses, que é da vítima, né? Que hoje eu não sou mais vítima, mas um dia eu já fui vítima de violência doméstica, de relacionamentos abusivos, e através dessa situação eu acabei me tornando uma profissional que trabalha com pessoas em vulnerabilidade. E com isso eu convidei um parceiro aí das redes sociais, que é o Rafa Cardoso, Rafael Cardoso. Pode se apresentar, Rafa. Olá, eu estou muito feliz de estar aqui com o convite, fico honrado. Obrigado, Flávia, obrigado, Alessandra. Eu sou psicanalista raiz, aquele que acredita em terapia, aquele que pratica terapia, e de certa forma acabei me posicionando no TikTok, a gente acabou até se conhecendo por lá, motivado pelas relações, né? Pelas relações amorosas, afetivas, pelas dinâmicas de relacionamento, os abusivos, né? Isso mesmo. E hoje eu vou contar minha história, né? A gente vai começar com o meu relato. Eu acho importante isso, porque um dos fatores que motivou, inclusive, todo o teu trabalho e esse podcast foi tua experiência de vida. Sim. Né, Ali, que é uma história forte, mas é uma história que mostra que a gente pode recomeçar, que a gente pode superar, apesar dos pesares e das dificuldades. Então, Ali, conte como que começou isso, qual foi a tua primeira experiência numa relação abusiva, esse seu caso mais grave foi o único, ou você já tinha assim, tido alguma experiência com algum perfil abusivo na tua vida? Como que foi isso? Abusivo foi o único. Mas eu tive, sim, relações que começaram bem e que no final ia ficando ali de uma forma meio tóxica. Alguns comportamentos abusivos que acabam acontecendo no final de uma relação. Porém, relacionamento abusivo com uma pessoa que realmente tem um padrão e um modus operandi abusivo foi o único, né? Eu iniciei essa relação, foi através de uma amizade, um amigo meu identificou que o rapaz, né, o homem na época, ele tinha um padrão ali que me atrairia. Combinava. Daria match. Então esse meu amigo me liga e fala, Lê, tô aqui com uma pessoa, eu acho que você ia gostar dele, vem aqui, era um restaurante de um amigo meu. Fui lá, né, iniciei, na hora que eu cheguei eu falei, opa, realmente tem um padrão já tá físico, gente, físico. Fisicamente você se sentiu atraída por ele? Atraída. Tá. Só que a pessoa nem deu atenção. Não foi recíproco. Não foi recíproco. Até aí tudo bem, né, eu falei, então tá bom. Só que nisso chegou uma amiga minha na época, a gente era bem amiga, e ela chegou sentou na nossa mesa e por um acaso ele me mandou uma champanhe. Eu falei, engraçado, não pensei na hora. Falei, mas que interessante, né? Ele estava se fazendo de difícil, deve ser porque eu me fiz de difícil, agora ele está tentando me conquistar. Hoje, a gente entende que isso era uma triangulação. Ele estava apenas tentando provocar alguma reação naquela minha amiga que ele já era afim. Entende? Entendi. Enfim, começamos essa relação. E foi rápido, assim? Foi rápido. E você se sentiu apaixonada rapidamente? Como Na foi verdade, eu me senti bem encantada. Porque quando eu estava com ele, ele me tratava como uma princesa. Né? Me tratava assim, me colocava lá no alto. Gentilíssimo. Músicas que eu gostava, o estilo, o jeito de falar, o cuidado. E é interessante porque eu não sabia que eu existia esse padrão em mim, mas eu sempre buscava o padrão do cuidador, o protetor. Como eu me relacionei com algumas pessoas que eram equilibradas, eu não tinha esse padrão de ciúmes excessivo, de controle excessivo, e eu achava que meus outros relacionamentos faltava isso, essa demonstração daquela loucura, daquela coisa de amor. Esse poder, na verdade, não era poder, era um cuidado. Era um cuidado. E com ele foi exatamente tudo o que eu achava que seria o certo num relacionamento. Então, era aquela pessoa que
Ai, vem pra cá, tem alguém Era o protetor. Era o protetor. Então, nessa proteção toda, eu me sentia aí bem protegida, né? Eu acho que o Rafa pode até por isso que eu falei, Rafa, vamos lá comigo pra gente dar uma ilustrada. Ele fazendo os comentários pertinentes em cada fase. Porque isso que ela falou, eu nunca me senti cuidado, né? É alguma coisa que tem a ver, sei lá, com a infância dela, com a adolescência, com alguma falta do pai, ou é simplesmente uma validação social de que a mulher sempre tem que ser cuidada pelo seu príncipe? Como que você vê essa questão? Porque isso é uma coisa que os narcisistas, principalmente, usam muito, né? Esse poder disfarçado de cuidado. Sim. Ele é maravilhoso. Eu sempre falo, o narcisista nunca é doido do começo. Não. Porque senão ele não te conquista. Né? Então a gente sempre fala, os abusos disfarçados de encantos, né? E você acha que você deu a carta pra ele do que você queria? Porque você fala certeza. assim, ele me cuidava. Mas eu vejo que às vezes as mulheres, elas dão a eu me fala... sentia deslumbrada, né? Porque aquilo era tão fora do normal, tão rapidamente. Sim. Porque geralmente os homens, eles fazem isso. Mas quando eles já são conquistados. E nesse caso, ele usou o love bombing com você. Foi um love bombing totalmente diferente. Porque eu nunca tinha passado na mão de ninguém igual. Entendi. Era uma novidade. Era uma novidade. E o que é novidade atrai. Sim. Mas, Rafa, o que você acha? Esse padrão de querer ser cuidado. É legal um cuidar do outro numa relação. Mas tem alguma coisa por trás disso? Tem. Existem duas possibilidades que, na verdade, são duas estruturas já dinamizadas como consenso. A primeira, que é a estrutura do homem com a mulher. O homem, naturalmente, nessa estrutura patriarcal, ele corteja a mulher. Então, a mulher socialmente é preparada para ser cortejada. E ela se posiciona também desta forma. E ela valoriza o homem que corteja ela. É uma relação meio de objeto, mas é uma dinâmica muito instituída desde que a gente tem essa estrutura desenhada desde a época medieval. A mulher, ela é preparada pela estrutura familiar para que o homem chegue e ele, de certa forma, corteje ela para ele poder depois tomar ela como posse. E ela tem que permitir isso, sendo cortejada e gostando desse Ela tem que ser receptiva a isso. Ela tem que ser receptiva a isso. O homem já acha que ela é estranha, né? Exatamente. Ela não deixa eu cortejá-la. Exatamente. Por esse fator de eu achar que eu estava assim, eu falava assim, nossa, mas eu mereço isso. Eu mereço ser tratada dessa forma. Até que, enfim, encontrei alguém que me trata dessa forma. Exatamente. Isso nem é eu que estou falando. Freud já viu isso 100 anos atrás. Sim. Ele colocou isso dentro de uma perspectiva de análise. E tem outro processo. A própria situação da família, ela prepara a mulher nesse processo também. Então, por conta das influências do homem ser essa pessoa que está ali fazendo o cortejamento para depois instituir o núcleo familiar, né? Porque todo esse processo ele está vinculado a um objetivo. A mulher ser a estrutura de família do homem que vai substituir a estrutura anterior. Então o homem ele estava vinculado à estrutura familiar dele, aonde a mãe dele era a abelha rainha. Sim. E aí ele, no processo de castração, ou seja, nessa emancipação emocional, o homem procura uma mulher para assumir o papel de mãe, só que agora numa institucionalização dele tendo a posse dessa mulher. E não sendo a mulher dele a abelha rainha. A abelha rainha tem que ser a mãe dele, mas então, a esposa não, né? Na estrutura patriarcal, o homem está substituindo a própria mãe dele, só que agora ele tem liberdade para ter os relacionamentos que ele guardou lá no inconsciente. Muito importante. E faz muito sentido isso, porque... E eu falo, passam-se décadas e continua igual. Séculos. Exato. E assim continua, né? Sim, são as dinâmicas. E aí, essa relação começou intensa quando a gente estava junto. Mas quando a gente não estava junto e eu ligava, ele falava, ligo daqui a pouco, e desligava. Ligo daqui a pouco, e desligava. E eu nunca tinha passado por aquilo. E aquilo começou a me dar o quê? Ansiedade. Claro, porque você queria que ele estivesse bem com você a todo momento. Aí eu desistia de ligar.
Tá. 2, 3 dias a pessoa aparecia. Como se nada tivesse acontecido. E se aquele jeito de te tratar simplesmente foi porque ele estava ocupado com outra coisa que não podia te dar atenção. Ou com uma desculpa esfarrapada, né? Ou, não estou bem. Até porque na época ele tinha acabado de terminar um namoro com uma pessoa que eu conhecia. Tá. Então ele falava, ainda estou saindo dessa situação e não estou legal. Vai ter dias que eu vou estar bem, tem dias que eu vou estar mal. Já estava justificando. Sempre justificando. E se colocando no papel de vítima. Que ao mesmo tempo ele era o máximo, ao mesmo tempo ele também era fragilizado. E isso quer dizer assim, puxa... Sim. Não me cobre, não me faça muita pressão, porque eu estou ainda sensibilizado. Né? Eu tô no processo do luto aqui, do meu final do meu relacionamento. E nisso, eu falei, tudo bem, né? Eu sei como que é, porque eu também já fui casada, me separei, eu sei que não é fácil. É um conflito. E naquela época também, como eu falo, não tinha esse conhecimento, né? Claro. Que, gente... Não se relacionem com ninguém que saiu de um relacionamento. Isso que eu ia fazer uma parte pro Rafa. Rafa, o que você acha disso? A pessoa está dizendo, estou me curando, não estou preparado. É uma fria entrar nisso? Ou Depende. Nem sempre? Ou pode ser que você pegue uma pessoa nesse processo de cura e você seja algo bom e ela goste de você? O que você acha? Tem pessoas que levam as dificuldades que ela teve do relacionamento anterior pro próximo, né? Porque ela não tem ou tempo ou disposição para refletir a respeito do relacionamento anterior. Nesse momento, a terapia é importante. O problema é que a gente, no Brasil, não tem a cultura da saúde mental. Muito mais do que ter outra relação. Era fazer uma terapia e estar bem consigo, né? Exato, porque na terapia você tem esse espaço para você fazer a reflexão sobre si. Sim. Como não temos essa cultura, a gente acha que vamos resolver os nossos problemas emocionais por si só. E aí o problema é que não temos nem cultura, nem estrutura, ou até intelecto ou desenvolvimento de maturidade para chegar nesse processo. Então tem muita gente que pula de um relacionamento para o outro e não consegue evoluir, não consegue amadurecer e tá levando sempre os mesmos problemas para o próximo. Replicando sempre, né? Exatamente. E isso mostra muito, explica muito dessa questão de homens e mulheres que sempre tem o mesmo padrão, inclusive de escolha das pessoas. Também, que você vê assim, puxa, saiu desse que é abusivo assim, foi para aquele outro que tem o mesmo problema, ou outro problema, mas que também tem uma dinâmica. Mas se você olhar como se colocasse uma lupa nessa pessoa, você vai perceber que ela tem familiaridade com esse tipo de relacionamento. É aquilo que ela conhece, né? Exatamente. E talvez aquilo seja até mais cômodo do que o desconhecido. Para trás, você vai ver que tem pai, tem mãe desfuncionalizado ali. Que vira uma referência, né? Sempre falo, né? É comum, mas não é normal. Mas a pessoa normaliza isso, né? Sim. E tem uma amiga minha que tem um noivo bem narcisista e ela fala, Flávio, eu leio tudo sobre narcisismo, eu sei que ele é, mas eu não... Ela fala, eu não consigo sair disso. Ela identifica, mas ela não consegue sair. E ela fala, eu prefiro isso de estar vivendo situação com ele que eu conheço do que pegar uma outra pessoa desconhecida que eu tenho que descobrir novos defeitos. Sim. Então é isso que você falou, essa familiaridade, para elas às vezes é uma zona de conforto, né? De achar, eu já sei lidar com esse problema. Não é que seja uma zona de conforto, é que ela se identifica mesmo naquela toxicidade. Ela gosta daquilo, será? Não é gostar, ela se identificar como familiar, como se fosse uma dinâmica que ela já conhece. Não conhecido. Essa minha amiga fala assim, eu prefiro lidar com esse problema que é o problema, mas que eu já penso, que eu conheço. Mas eu acho que isso não é muito uma escolha consciente. Ela tá fazendo terapia, por isso que ela entendeu agora. Mas mesmo assim, ela... não sabe sair ainda, né? É muito difícil, né? É muito difícil. E aí, você... E então, começamos essa relação. E essa relação foi bem intensa. Bem intensa. 2 meses super intensa. Em 2 meses, as agressões, todos os tipos de agressões já começaram. A gente foi passear, a gente foi viajar num final de ano, num Réveillon. Fomos, para casa de um amigo. E essa pessoa... No dia do Réveillon, no dia 31, eu comecei a mandar feliz Réveillon para todo mundo. Então, mandei para as mulheres e também mandei para os homens. Todos os meus contatos, sabe quando aquela coisa dos... caminha. E nisso, ele pegou e fez totalmente a cena dos ciúmes, me trancou dentro do quarto e começou a me xingar de todos os nomes. E foi a primeira vez, foi a primeira agressão que você notou dele, essa? Então, só que aí que tá.
A agressão física, eu sempre achava que era culpa minha. Porque geralmente começava com a violência psicológica e verbal. E ele me trancava. E se ele me trancava, eu entrava em desespero, em angústia, eu queria sair daquele ambiente. E eu ia pra cima. E quando eu ia pra cima, aí ele começava a me agredir fisicamente. E ele falava, estou me defendendo. Olha o que você fez eu fazer com você. Você me tirou do equilíbrio. Então, todas as vezes que eu era agredida, era nessa dinâmica. A agressão começava verbal, psicológica, tortura psicológica. Muitas vezes eu era trancada. Eu vou dar uma resumida, gente, nesse processo, porque eu quero falar do pós, né? E todas as vezes que eu era agredida, era isso. Eu era trancada, torturada, às vezes torturada por 2, 3 dias, né? E a agressão era física, também psicológica, ameaça, chantagem, coação, todos os tipos de violência. E todas as vezes que eu era agredida, eu achava que a culpa era minha. Porque eu tinha partido pra cima. Você provocou que o pior hoje a gente sabe que é abuso reativo, mas naquela época eu falava, não, mas eu que sou desequilibrada, porque eu que sou agressiva. Só que nunca me passou na minha cabeça por nenhum momento que eu nunca fui agressiva. Eu nunca fui de bater em ninguém, nunca bati nem nos meus filhos. Então, era uma dissonância cognitiva gigante. Naquele momento, a primeira coisa que eu deveria ter feito era sair daquela situação. Mas como o abusador, ele tem essa mania de inverter a responsabilidade, a culpa... Só faltava você pedir desculpas pra ele. E eu pedi. Quase todas as vezes. Eu pedia desculpas. E daí ele fazia o favor de pedir desculpar, mas ele voltava a ser bonzinho? Tinha essa coisa desse looping dele? Sim, voltava. Às vezes fazia lá o café da tarde, o café da manhã, ia cuidar dos machucados, me levava na farmácia para comprar o remédio e se humilhava, se jogava no chão, chorava, fazia toda aquela cena de vitimização. E no final eu me sentia totalmente culpada de ter feito ele se desequilibrar emocionalmente e partindo para cima de mim. E nesse tempo, só uma parte que teve tudo isso, você pensou precocemente em deixá-lo? Ou você não tinha vontade? Assim? Eu deixei várias vezes. Mas na primeira vez que ele fez isso com você, quando foi a primeira vez, você pensou, puxa, isso é grave demais, eu quero sair? Ou falou, não, a culpa é minha, vou aguentar? Na verdade, Flávia, a primeira vez eu fiquei tão confusa que eu não sabia explicar o que estava acontecendo. Eu não acreditava. Levou um tempo para eu realmente acreditar que aquilo era uma relacionamento. Levou, gente, vou falar a verdade, 3 anos para eu entender que aquilo era um relacionamento abusivo. 3 anos. Porque como eu era muito reativa, eu achava assim, se eu tô reagindo, eu não tô aceitando. Isso. Se eu estou indo pra cima, não, comigo ele não faz isso. Se ele grita comigo, eu grito também. Se ele vem pra cima, eu vou também. Então a gente tá de igual pra igual. Achando que isso era uma solução. Que era uma solução. E que uma hora ele ia parar, porque ele ia ver que aquilo não era certo. Entendi. Entendeu? Eu lamento pela tua experiência. Eu sei. É difícil, é terrível. Grande parte da tua experiência foi reforçada provavelmente pelo ambiente. Sim. Muitas pessoas validaram ele ao invés de te validar. Sempre. Pois sempre. Essa Os é a dificuldade dele, da mulher que sofre com o narcisista homem, do homem que sofre com a narcisista mulher. A mulher, ela ainda também tem toda a dificuldade de lidar com uma estrutura que valida muito mais o homem do que ela. Sim. Mesmo os amigos vendo toda aquela cena, né, estando ali na frente, ninguém se intrometia, ninguém tentava me salvar. Sim, porque não quer se meter na situação, falar comigo, dando a entender que eu tinha provocado ciúmes dele, porque ele me amava demais e ele tinha muitos ciúmes. E isso, amigos, homens e mulheres, inclusive? Homens e mulheres. Tá vendo? Pois é. A mulher ainda é muito machista, né? Assim, nesse sentido de aceitar essa situação como normal e desvalidar a mulher. Ela reproduz aquilo que ela tá desde o início da vida dela percebendo. Né? Ela tá desde o início, e não é só pela família, mas é toda a sociedade. Inclusive os desenhos dos filmes românticos. Sim. Das comédias românticas, qual é o objetivo da mulher naquele filme? É conquistar o príncipe encantado. Sim. Qual que é o objetivo do homem naquele filme? Conquistar a mulher
que é a mais linda, a mais perfeita, a mais desejada pelos outros. Que é a posse dele, né? O desafio. Né? Tanto que família também, a estrutura que a gente tá é associada à posse. O meu filho, a minha esposa, é uma estrutura de posse. A minha mulher, né? Sempre assim, a minha mulher. Sim, exatamente. Minha mulher. Então, tudo isso contribui para você ter um núcleo que é muito difícil de você furar. Porque a mulher, principalmente a empática, ela acaba fazendo qual exercício de reflexão? Qual que é a minha parcela de culpa nessa história? Porque, novamente, aí vem uma coisa que eu, de certa forma, tento ir contra, que é a psicologia positiva. Sim. A psicologia positiva que faz com que você sempre, ao invés de você apontar o dedo pro outro, você primeiro tem que apontar o dedo para si. Qual que é o teu grau de responsabilidade? Mas como que você vai fazer isso num relacionamento abusivo? Não tem solução. Então você acaba tomando do veneno que está disponível ali, como se fosse uma espécie de solução. Sim. Eu falo muito sobre isso também. Eu acho isso cruel. É verdade. Porque eu sempre falo, gente, meu relacionamento por 3 anos foi tóxico. Que era assim, eu tinha ainda o poder de enfrentar. Mas chegou um certo momento que a vítima ela vai cansando. Ela vai cansando e ela vai adoecendo. Através desse relacionamento eu desenvolvi depressão, eu desenvolvi labirintite. Eu tinha uma torcicóloga que eu não conseguia me mexer, que durou por no mínimo aí uns 2 anos. Somatizou tudo, né? Somatizou. Claro. Desenvolvi hipotiroidismo, engordei pra caramba. Depois eu desenvolvi hipertiroidismo. Eu emagreci muito. Desenvolvi lapsos de memória por causa da dissonância cognitiva e porque ele fazia muita tortura verbal e psicológica e também do silêncio. Então, quando ele não conseguia argumentar comigo, vencer, ele se calava. Ele usou todas as técnicas do narcisista perfeitamente. Na verdade, eu acho que aí já vai para uma sociopatia. Então, ele tinha assim, era cruel, era perverso. E a vítima, ela fica... É como se você estivesse vivendo uma realidade paralela. Você não consegue acreditar que você está passando por aquilo, porque você fala assim, meu Deus, mesmo eu sabendo que eu estou num relacionamento abusivo, eu não consigo sair. Por que eu não consigo? Então eu devo amar essa pessoa. E todas as vezes que eu saía, eu bloqueava tudo, só que todos os narcisistas psicopatas, eles vão te ligar o tempo todo, 24 horas, de vários chips, de várias maneiras, eles vão te acessar com telefones de outras pessoas, com e-mails de outras pessoas. Isso ele fazia em você. E ele fazia 24 horas. 24 horas. Pra você ter uma ideia, teve um dia que eu deixei meu telefone desligado 2 dias. Eu liguei o telefone já começou a tocar. E é assim, é obsessivo. A situação é obsessiva. Ale, mas por que você nunca fez denúncia? Fiz denúncia algumas vezes. Não aconteceu nada, medida protetiva. Não tinha prova suficiente? Não tinha, na verdade até tinha. Não, mas o que o pessoal falava que não resolvia. Sim, mas como eu era muito ameaçada, eu nunca representava. Entendi. E às vezes eu voltava com ele, então eu ficava com vergonha. Porque na minha mente passava o seguinte, eu não consigo me livrar dele. E ao mesmo tempo que eu não consigo me livrar dele, eu acho que eu amo ele, porque se eu não consigo me livrar dele, eu amo ele. Segundo, se eu não estiver com ele, eu corro risco de vida. Então é melhor estar com ele, porque eu pelo menos estou controlando os comportamentos dele. Eu sei onde ele vai estar. Você se sentia mais segura. Eu me sentia mais segura estando com essa pessoa. Isso depois dos 3 anos. Nos últimos 2 anos, que eu comecei a não reagir mais. E aí eu já comecei a me isolar realmente dos amigos, me isolar da sociedade e passei a adoecer mesmo, né? Hoje se fala assim, mas qual que era o seu maior arrependimento de tudo isso? Os danos que eu causei, o sofrimento que eu causei nos meus filhos, porque eu não sabia explicar o que estava acontecendo. Meus filhos falavam assim, poxa mãe, saia disso, você não é legal, esse cara não é bacana para você. E eu não sabia explicar para eles o porquê que eu estava em tudo isso. Porque são várias questões, não é só mente ou emocional, né? A ameaça, a chantagem. Quando ele não conseguia falar comigo, ele mandava pessoas de caráter duvidoso me dar uma ligada. Então eu sempre me sentia muito ameaçada, né? E quando eu ia falar com os amigos, é uma coisa interessante, porque hoje eu tenho essa percepção, antes eu não tinha. Parecia que eu estava falando de uma pessoa e os amigos estavam falando de outra. Né? Então, assim, hoje eu tenho essa percepção.
Mas era sobre isso, sempre foi. Sempre foi. Sempre foi sobre isso. Sim. Ele era uma pessoa para uma, ele era outra pessoa para outra, ele era outra pessoa para outra. Vários papéis. É um camaleão, ele vai exatamente isso, elaborando papéis para apresentar para cada pessoa uma personagem. Com a conveniência e a necessidade dele, né? Sim. E isso, né, que a Ali falou, é bem interessante. Que ela fala, né, eu me sentia às vezes mais segura do lado dele, no sentido que você ficava mais nervosa não sabendo dele. Isso é uma dependência emocional? Não vejo dessa forma. Eu acho que é sobrevivência. É sobrevivência. Porque quando ela começa a fazer esse tipo de balanço, ela tá balançando ali. Qual é a menos agressiva para ela? Sim. Porque ela já não tem mais um horizonte. Ela não tem... Poxa, eu não consigo sair disso, porque ninguém me ajuda, né? Eu também não tenho muita certeza do que tá acontecendo, porque eu tô numa desvalidação completa. Toda hora eu tenho que ficar escolhendo palavras, toda hora eu tenho que ficar imaginando situações das quais eu não vou atrapalhar ele ou ela, e aí pode gerar uma violência, um abuso. Então, olha só, como que você vai lidar com uma pessoa que está completamente focada em sobreviver a hora seguinte? Porque é isso que se trata uma vítima. Às vezes as pessoas elas ficam fazendo comparações que eu acho muito levianas. Eu tô num relacionamento ruim, chato, narcisista. Não. Olha aí, ele é narcisista. Agora tudo é um absurdo isso. E eu sempre falo, não, gente, a dinâmica do relacionamento narcisista é destrutiva. É destrutiva. A pessoa ela sai destruída em todos os aspectos. Afetivamente, financeiramente. Ela sai desvalidada, completamente desnorteada. Sim. Então, um relacionamento com o narcisista não é aquela coisa chata. Que pode a ser manipulação ruim, é perversa, não é uma manipulação para você ter ali alguma vantagem. E às vezes um relacionamento ruim é bem isso, não é tóxico ou abusivo, é simplesmente ruim porque os dois não combinam por algum motivo. Sim. Né? E é chato, como você falou, não tá legal. E a vítima, ela sofre todo tipo de abuso e de como é que fala? Humilhação. Porque, inclusive, na hora do sexo, também. Ela, além de se sentir já um objeto, ela ainda é submetida a dinâmicas perversas. Sim. Então, mesmo dentro daquela dinâmica muito íntima, a pessoa ela tem que se dissociar de qualquer tipo de limite dela própria para ela, pelo menos, não, de certa forma, morrer. Sobreviver. É sobrevivência. Eu falo que é sobrevivência porque 3 anos, como eu falo, sempre é a marca dos 5 anos. 3 anos eu lutando ali para ser de igual para igual, eu sentia que eu gostava da pessoa, enfim, ali tinha um sentimento, mas esses 2 últimos anos era só a sobrevivência. Eu tinha esses 3 anos, como eu sou uma pessoa de muita fé, eu pedia pela mudança dele. Nos últimos 2 anos, eu pedia para que ele acabasse logo com a situação. Para que ele ceifasse com a minha vida. Porque como eu não tinha coragem e eu não aguentava mais, eu já tinha perdido os meus amigos, eu já tinha perdido os meus filhos não estavam mais, a nossa dinâmica de relacionamento com eles já não era mais, eu não conseguia mais ser mãe, eu não conseguia mais ser amiga. Tava tudo minado ali, né? Tava tudo minado. Então, assim, eu estava entregue. Né? E em 2017, eu fujo, né? Eu tenho a primeira fuga que eu venho, eu morei 20 anos em São Paulo, 20 anos morei na alta sociedade de Alphaville, também tem essa, né, porque muita gente acha assim, porque só acontece com mulheres mais vulneráveis. Claro não, eu não tinha dependência financeira, eu tinha uma dependência, mas essa dependência emocional, além da dissonância cognitiva e todas as outras questões que aconteceram do estresse pós-traumático, que foi bem pesado. Lembrando aqui, você falou sobre a mãe, né, todas as vezes que ele me agredia, que ele vinha pra cima de mim, ele falava assim, você não me obedece, você parece a minha mãe. Então, né, se você quiser comentar um pouco sobre isso, para você ver como ele, na verdade, ele buscava a manipulação, o poder que ele não conseguia imprimir lá na adolescência, lá na infância. O narcisista, o transtornado, ele tem uma dificuldade muito grande de evoluir, de amadurecer. Sim.
de certa forma, ele é estabelecido em cima de algum abuso que aconteceu com ele. E o abuso não necessariamente pode ser violência, o abuso pode ser proteção. Sim. O excesso de proteção da mãe e do pai faz com que essa criança não tenha tolerância para frustração. Então, quando ele age dessa forma, certamente privilegiado por ser homem, mas ele mostra uma reatividade infantil. Sim. Então, como você estava ali no papel de mulher substituta da mãe, o que ele faz? Ele tenta de todas as formas te manipular a bel prazer. Sim. Como você não respondia em algum momento da forma como ele imaginava, aí ele reagia. Sim. E aí vem o sadismo, porque Sim, o narcisista, ele é perverso por natureza. Então, ele sente prazer em todas essas dinâmicas. Não é assim, ele vai ficar com a consciência pesada. Não, ele não consegue. E você vê isso no olhar da pessoa. Quando você tá lá sofrendo, chorando tal, e ele tá ali como se ele estivesse comendo um bolo delicioso. Você é uma coisa, com aquilo. É uma coisa diabólica. É uma coisa diabólica. Hoje eu lembro total do olhar, da forma que se posicionava. E consegue entender até de outra maneira. Sim. E ele só entrava em desespero, né, na cena da vitimização, quando ele percebia que eu estava escapando ali pelos dedos. Então, em 2017, eu faço essa primeira fuga, que não foi muito fuga, a gente terminou essa relação e eu falei, eu não posso ficar aqui. Porque se eu ficar, ele vai vir atrás. Invadir meu apartamento. Assim, ó, gente, todas as coisas que a gente ouve por aí aconteceu comigo. Ele ia atrás de mim nos lugares que eu estava, ele me agredia na frente de qualquer pessoa, jogava líquido em mim se eu estivesse num restaurante. Eram as coisas mais bizarras que poderiam existir. Alguém faz alguma coisa? Infelizmente. Todo mundo fica olhando. Não. Ali, né? E muitas vezes quando eu iam e me perguntavam assim, mas o que você fez? Era como se eu tivesse provocado a agressão. Isso. Porque você é mulher. Sim, porque eu sou mulher. Porque não perguntam isso pro homem. Não. E o homem sempre é a vítima da mulher, que é ela que é a louca, né? E é isso de você dizer que ninguém faz nada, né? É interessante que todo mundo fica, não, mas é casal, daqui a pouco se acerta e ainda ficam bravos comigo que eu falei. Conta o que você está aprontando. Isso, infelizmente, vem até de autoridades. Quantas mulheres vão à delegacia da mulher e delegadas mulheres, relatos de pessoas do nosso projeto, que são nossas assistidas, falam, cheguei lá, ela falou assim, tudo bem, mas o que você fez para provocar ele? O que você despertou a ira dele? Porque ninguém apanha sem motivo. Sem motivo. Uma mulher, gente, ela é mulher, ela não tem sororidade nenhuma. Ela é uma autoridade que trabalha com isso, que deveria entender essa dinâmica. Mas você não entende também, né? Sim. Eu escutei muitas vezes isso. E em 2017 veio para Curitiba, fujo, mas eu retorno para lá para visitar meus filhos e tal, e a gente acaba se encontrando. Mas mesmo Quanto tempo depois? Acho que eu fiquei uns 6 meses aqui, mas mesmo assim ele jurando que estava fazendo terapia, porque ele assumia agora que ele era uma pessoa desequilibrada, e veio com uma situação de que a psicóloga falou que ele era borderline, enfim. Eu nem sabia o que era isso, gente. Enfim, tá? E eu volto pra lá. A gente se encontra, a gente acaba saindo, ficando, né? E nesse Remember, por 5 anos a gente sempre se cuidou para não ter filhos, porque ele nunca quis ter filhos. Eu já tinha 3 filhos, não queria mais filhos. E nesse movimento ele, porque a gente sempre fazia coito interrompido, nesse momento ele não fez. E você engravidou? Eu engravido. Nesse dia mesmo ele me espanca. Quase me matou. No dia que você descobriu que estava grávida? Sim. Não, no dia que eu descobri que eu estava grávida, não. No dia que ele me engravida. No dia que vocês ficaram juntos. Entendi. Ele quase me matou, me estrangulou, enfim, foi terrível. Eu consegui fugir de lá. Eu tinha algumas roupas que eu tinha ido para São Paulo para comprar algumas roupas para vender aqui em Curitiba. Então tinha caixas, tinha as coisas que eu levei para cima do apartamento para não deixar na garagem, enfim. Eu consigo sair correndo de lá. E você estava de chinelo na casa dele, de chinelo, e dirijo aí 450 quilômetros chorando e me sentindo, enfim, aquele momento ali eu achava que ele ia me matar naquele momento, mas ele não matou.
venho embora, chego aqui, uns 15, 20 dias depois, eu já começo a sentir os sintomas da gravidez, porque eu sou mãe de 3 filhos e não sou... Já notou que tinha. E aí eu descobri que eu estou grávida. Tá. Né? E nesse momento que eu descobri que eu estava grávida, lá vai aquela situação, né? Poxa, um filho. Lembrando que eu não sabia o que era relação abusiva, narcisismo, não sabia de nada disso. E eu sempre acreditei que todo mundo era passivo de mudança. Principalmente, e tem uma crença muito popular na mente das mulheres que um filho pode mudar um homem. Salvo o casamento. Salvo o casamento. Cara, né? Na época eu não queria contar. Mas eu pensava, não, mas eu não posso tirar esse direito da minha filha saber de onde ela vem. Então eu conto. Quando eu conto, ele começa, porque eu vou mudar, eu quero que você Aceitou volte, bem, vamos ter uma família. Porque assim, gente, durante a relação, eu perdi as contas de quantos apartamentos a gente visitou, quantas casas, quantos vestidos de noivas eu experimentei, quantos anéis de noivado. E você queria casar com ele? Eu queria. Mesmo com todas as agressões anteriores, assim, digamos, você pensa, puxa, ele vai mudar e... Porque, na verdade, era uma idealização minha. Então, todas as vezes que, depois das agressões, ele vinha com a minha idealização. Claro. Né? Que aquele na Mata-Leão, peraí, eu preciso amaciar essa mulher. Então, eu preciso prometer pra ela aquilo que ela tanto quer. Sim. Né? Enfim, quer comentar isso aí? Não, eu tava aqui pensando que ele usou mais um recurso para te controlar, né? Isso não tenho dúvida, Exato. né? Mais um recurso. Isso não tenho nunca dúvida. foi o habitual, né? De ter a relação sem interromper, e ali ele fez. Mas, Rafael, o que você fala pra gente? Porque isso dá muita confusão na cabeça de todas as mulheres que passam por isso. Então, ela foi agredida, ela deu uma chance, 2, 3. Por que há essa insistência? É uma validação dela querer dar certo? Já é essa coisa da destruição, da baixa autoestima, né? E todas as pessoas são vulneráveis a isso? Ou existe um perfil que é mais vulnerável a essa montanha-russa, né? Desse looping? E tem pessoas que podem dizer, não, essa nunca vai cair, porque a formação dela é essa. Tem um perfil? Porque a gente fala sempre do perfil do abusador, mas tem o perfil da vítima? Tem. Infelizmente tem, e ele está vinculado à tua maneira de se enxergar. Quando você tem essas dinâmicas abusivas, existe a mulher que não vai aceitar e sai fora. De cara. E existe a mulher que, eu vou dar uma chance para ele. Eu vou dar mais uma chance, mais uma chance. Tem o lado bom, que é uma empatia. Uma empatia. Sim. A pessoa que dá chance para os outros, ela é uma pessoa, é uma boa pessoa, vamos dizer assim. Aquilo que é muito nobre, que tá na personalidade dela, acaba se tornando um problema para ela. Então, se você olhar para essa pessoa que tem essa dificuldade, que hoje em dia ela acaba até materializando isso como se fosse uma espécie de dependência emocional, é porque ela teve dificuldade na infância, na adolescência, com pais que não souberam lidar com ela no sentido de ela também construir uma autoestima. Porque a autoestima não é um dom, não vem um raio de luz assim. Você tem que praticar, igual uma academia de ginástica. Você tem que ali, de certa forma, praticar para ter um corpo saudável. Sim, não a autoestima é a mesma coisa. Isso é bacana de dizer, porque as pessoas falam, eu nunca tive autoestima. Exatamente. Mas ela nunca trabalhou isso também. Porque a questão é, eu tenho baixa autoestima. Ok, eu acredito, porque você precisa praticar a autoestima. O fato de você escolher, às vezes, uma roupa já é autoestima. Você escolher uma comida, um filme para assistir, é autoestima. Se você tem isso sempre como se fosse uma prática, você tem aí condições de certamente olhar para a situação e falar, tá esquisito. Isso, ter essa noção. Então eu acho que é melhor para mim. Não serve. Não é muito legal. Tem muitas pessoas que quando começa a história do love bombing, elas entendem que aquela pessoa tá num desespero e elas falam, para por aqui, não quero mais. Tipo, ela se assusta e ela percebe que ela tem autonomia para se afastar. Ela vê as bandeiras ali. Agora, uma criança que tem pais disfuncionalizados, que tem pais infantilizados, que não tiveram o menor constrangimento em discutir relacionamento entre pai e mãe na frente de criança, aonde pai
abusa da mãe na frente da criança. Ou o pai, na minha época, era comum o pai bater na criança. Então, isso também é uma violência. Claro. É uma agressão. Sim. Então, a criança, ela aprende que ela é saco de pancada, que ela é motivo de briga entre pai e mãe. Mas que a pessoa também ama, né? Bate você, mas te ama. Então, olha a confusão que dá na cabeça da criança. O meu pai é a pessoa que eu mais amo, mas ele me bate, mas ele me abusa, ele me agride. Mas é a maneira dele amar. Mas né? No final lá, e pode ser mãe também. Mãe faz a mesma coisa, me bate, me agride. Pô, mas ela é minha mãe, eu a amo, ok, mas ela me bate. Então olha como a familiaridade da violência acaba sendo condicionado no teu comportamento. Entendi. E aí quando você entra nessa dinâmica e você vê que a pessoa tá sendo abusiva, é familiar. Eu vou dar mais uma chance. Porque eu dei tantas chances pro meu pai e pra minha mãe. Por que eu não vou fazer agora? Né? Exatamente. E esse, digamos, é o ponto nevrálgico dessa pessoa, desse perfil, né? Perfeito, Rafa. Até porque depois, né, eu volto para São Paulo, fico mais 8 meses com essa pessoa, 8 meses sem ter contato físico nenhum. Não, vocês não tiveram nem contato na gestação. E depois, o que ele dizia? Depois que eu estava grávida. Então era tipo... Entendeu? E depois vocês moraram juntos esses 8 meses? Nesses 8 meses eu morei com ele. Tá. Na casa dele. Ali eu fui perceber o que era violência psicológica, porque até então o meu controle com ele era só não ter a violência física. Então eu não percebia a violência psicológica, eu não percebia que a violência verbal, porque, como o Rafa falou, eu venho de um ambiente disfuncional. Eu venho de um ambiente onde eu fui criada por pessoas verbalmente agressivas, psicologicamente agressivas. Então, para mim assim, mas não que eles fizeram... O meu avô, né, hoje eu vejo que eu fui criada pelo meu avô, e hoje eu tenho a explicação do porquê que eu olhava para ele e eu falava assim, mas tem alguma coisa nesse cara que me prende. E ele é a cópia do meu avô. Claro. Depois de alguns anos, eu fui descobrir que o meu avô era agressor também. Que ele só envelheceu e ele continuava agredindo a minha avó. E era até engraçado, porque a minha avó, eu falava, nossa, ela é chata, ela é rabugenta, ela é isso, ela é aquilo, amargurada. Eu não quero ser assim como ela. E hoje eu entendo que ela se tornou daquela forma por causa de todos os abusos que ela sofreu na vida inteira. Sim. Né? E então eu tinha uma vulnerabilidade que não tinha sido ativada em nenhum outro relacionamento, porque eu também não tinha conhecido nenhum abusador. Porque as pessoas podem entender o seguinte: todo mundo está passível de ser vítima de um abusador? Sim, se você encontrar um. Porque se você não encontrar um, você não vai ser. Você pode se tornar tóxica. Eu vou ser uma pessoa que provoca, tóxico e tal. Mas se o seu companheiro não for um agressor, não for um abusador, ele também vai cair fora. Sim. Entende? Então, assim, eu nunca fui abusar. Meu primeiro casamento, meu ex-marido nunca levantou a voz pra mim. Nunca me xingou. Só que esse homem, ele me ativava tudo, principalmente a rejeição. Porque eu sou filha de pais adolescentes, que não tinha autonomia na minha criação por causa dos meus avós, entende? Então, é toda uma questão. Hoje, como que você descobriu tudo isso, Ale? Psicanálise, né? A psicanálise porque eu fiz a vida inteira a terapia. Mas eu só fui conseguir entender quem eu era através do meu inconsciente. Daquilo que estava escondido atrás do aparente. Sim. Do que eu apresentava. Porque eu apresentava uma mulher super segura, autoestima elevada, né? E muitas coisas, eu sempre autonomia financeira, porque eu nunca dependi de ninguém, saí de casa muito cedo, mas existia uma vulnerabilidade atrás de mim que eu não tinha tratado. E quando eu encontro um abusador, os gatilhos todos vem. Cheguei, e se você tem essa vulnerabilidade sem ser tratada e você encontra um narcisista, um psicopata, minha amiga, vai ser meu amigo, vai ser destruição. É verdade, eu acho também. Agora eu fico pensando aqui em você falar que você não percebeu o abuso no primeiro relacionamento. Não entendi. No seu casamento. Às vezes, não é necessário você ter um narcisista para ter um relacionamento abusivo. Sim. E às vezes, não é necessário a violência aparente para você ter o abuso. Claro que não. Então, a dinâmica de relacionamentos, ela é meio confusa. Mas
algo prendeu você no relacionamento que você dizia que não era abusivo. Você está falando do meu relacionamento com o meu casamento? Eu tinha dependência financeira. E você acha Então, que não tinha é controle. E você acha que não é abusiva, mas no outro podcast você me falou uma coisa. Não, sim. Ela me falou que quando ela se separou, ele não queria nem tirar o sobrenome, nem não sei o quê. Lembra que ele queria mantê-la no poder de alguma maneira? Sim. E ele me manteve dependente financeira dele. Depois, né? Ad eterno, Tá mesmo vendo? separada. Isso eu tenho consciência. Eu tenho consciência. Não era um abuso narcisista, mas era um abuso. Mas né? eu tinha uma forma de poder. consciência e eu tinha uma forma de... Eu aceitava aquela situação porque no meu caso, naquela época, não poderia ser diferente. Porque Mas isso não é demérito pra você. Não é. E eu tenho certeza. Hoje, se eu soubesse de tudo que eu sei hoje, eu não teria aceitado nunca. Mas eu estou validando, não estou validando o que ele fez, que foi feito comigo. E nem hoje eu falo para as mulheres, tenham independência financeira, autonomia, né? Autonomia financeira. Mas naquele momento eu estava achando que era algo bom para mim. Porque eu podia ficar com meus filhos, eu podia me dedicar, eu podia estar no mesmo nível social que eu poderia estar proporcionando aquelas situações para os meus filhos, mesmo não estando casada com ele. Naquela época, não me trazia sofrimento. Porque a pessoa, mesmo que ela me mantesse financeiramente presa ali, ele não tentava controlar a minha vida. Eu tinha minha vida... Ele controlava, sim. Controlava e não controlava. Eu só consegui entender o controle quando meus filhos cresceram. Sim. Vaza. Exato. Aí eu entendi. Então, naquele momento, não tinha como eu entender que aquilo, entende? É isso que eu tô falando. Eu não quero validar que isso seja certo, não é certo, mas eu também assumo, de certa maneira... Que pra você foi cômodo nesse sentido de você ter essa segurança. De certa maneira, eu entendo que foi cômodo pra mim. Eu poderia ter me mexido, mas eu não vai fiz ser essa cômodo situação. pra você, uma mulher com 3 filhos? Por que você acha que é cômodo? Foi uma escolha que você teve que tomar. Sim, foi uma escolha. Não tinha outra situação. Mas não era por ameaça, por chantagem. Não, Quer porque dizer, você mais ou tava menos, né? Se vinculado. você for trabalhar, então você se banca. Se eu vou trabalhar, eu me banco. E aí, Eu quem não que tinha cuida de condições... Não, poderia, porque a gente tinha um nível social muito alto, poderia deixar na mão de babás, de motorista, eu podia ter uma equipe gigante dentro de casa. Só que naquele momento, não era isso que eu queria. Você queria? Eu queria cuidar dos meus filhos. Então, pra mim, ele fala assim, olha, você quer ficar com os filhos? Eu te dou uma pensão e você vai criar nossos filhos. Então, foi vamos dizer, um acordo. Naquele momento, só que o acordo era, eu nunca vou como é que eu posso dizer? Te desamparar. Só que quando eu mais precisei, que foi na época que eu estava sofrendo totalmente todas as violências, que eu estava em depressão, que eu estava lá no chão, foi quando ele chegou para mim e falou, olha, agora não dá mais, não tenho mais condições de te manter, meus filhos já eram pré-adolescentes, não já foi moravam o que ele com te eles, propôs, né? O que ele te ofereceu, porque eu já não tinha condições mesmo de ser mãe. Porque naquele momento eu já não tinha condições nem de cuidar de mim. Quem dirá ser mãe? De ser mãe. Né? Então, assim, foi sofrido? Foi. Em relação... Mas eu não posso negar que ele foi um bom provedor para os meus filhos em todos os sentidos. Então, hoje, a gente pode falar assim, o que é violência patrimonial? Gente, se você ficar na mão de alguém... Já é uma violência patrimonial, claro. Se você não tem o direito de ir e vir e de ter uma... Não, eu tinha direito de ir e vir e fazer o que eu quisesse. Mas você não tinha... eu só não tinha o direito de ir e vir, digamos, profissionalmente, com a independência para você não depender do dinheiro dele, né? O direito de ir e vir nesse sentido, Só que naquele momento eu tinha uma consciência. Estou abrindo mão de certas coisas, porque eu era muito jovem. E eu falava, daqui a pouco eu volto pro mercado de trabalho e enfim, né? Mas sim, eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência que existe um padrão de poder em cima de mim. Né? Mas quando a gente fala agora de violência no extremo da perversidade, por isso que eu falo, eu sei avaliar o que é uma coisa e o que é outra. Porque de uma forma, nesse sentido, com esse meu primeiro marido, eu permiti. Nesse aqui eu não tinha
como é que fala? Mas é uma maneira dele estar ali abusando de você. Sim. Porque eu tive pacientes que o abusador chegava e falava, olha, eu vou pagar sua faculdade. E a pessoa falava, nossa, que maneiro. Qual que eu vou fazer? Ah, escolhe o que você quiser. Aí a pessoa escolhia, depois o relacionamento era aquilo. Ou seja, ela não conseguia sair porque estava atrelada. porque ela estava associada a um plano que ela tinha, a um sonho de um diploma. E ela não queria abrir mão para não acabar o sonho dela. Exatamente. É claro, é uma relação de poder, é uma relação desigual, né? Sim, mas eu vejo assim, de outra forma. Quando eu era casada, no meu primeiro relacionamento, eu era uma dona de casa, eu dependia dele totalmente financeiramente. E, gente, o que acontece na maior parte dos relacionamentos quando o casal se separa? A maioria das vezes, eu vi isso acontecer com várias amigas minhas. O cara sai fora, deixa a mulher em vulnerabilidade financeira e ainda abandona os filhos. Pra mim, eu olhava aquilo e falava, gente, eu tô no paraíso, tô no céu. Tem uma pessoa que me deixou, entende? Então, assim, era uma troca. É uma troca. Era uma troca. Então, eu vejo que poderia ser diferente. Eu falo, menino, quando eu falo sobre isso, eu falo, mulheres, não permitam isso. Porque no futuro você vai se arrepender. Tem um preço, né? Entende? Tem um preço. E foi o preço que eu paguei. Saí sem nada, me ferrei, tô aqui me reerguendo. Só que hoje eu carrego essa responsabilidade de tudo isso como um aprendizado. Porque foi uma escolha consciente. Eu sabia que no final poderia acontecer isso. Já no relacionamento abusivo, não era consciente. Era algo assim, parece que tem um véu no seu olho e você não consegue enxergar a saída e você não consegue ver... Porque as pessoas falam, você fala assim, não tinha outra saída, mas as pessoas que estão de fora falam, você é burra, por que você não sai? Somos muito mais inconscientes do que conscientes. E as pessoas não entendem isso, não né? Entendem. E eu acho já um avanço quando aquela mulher consegue ver que aquilo é um abuso e que ela reconhece a dificuldade dela em sair. Ela tem esse lado consciente que diz, puxa, isso não tá bom. Mas o lado inconsciente ou irracional parece assim, não, eu não consigo sair. Muitas mulheres falam assim, eu não tenho força para sair. Porque, claro, lá atrás, quando ela poderia ter força, ela foi destruída. O cara fez uma destruição nela, assim, emocional. Você concorda? Por exemplo, ela ficou 5 anos disso. No começo da relação, com 2 meses, ele já tinha abusado dela. E aquilo que você falou, né? Vou dar mais uma chance. Mas eu tenho uma certa preocupação em a gente seguir nesse raciocínio, porque a mulher acha que ela tem condições de chegar a quebrar um padrão. Essa é a minha questão. Que ela não tem estrutura. Então, é isso que eu quero dizer. Porque as pessoas de fora, elas falam, por que você não tomou atitude antes? Porque, o cerne sempre... Por que ela não consegue? Eu sempre falo pra quem faz essa pergunta pra mim. Porque tem muita gente que chega na terapia pra mim e fala, poxa vida, me sinto culpada, me sinto constrangida. Por que eu não vi isso antes? Por que eu demorei 3, Tenho vergonha. 5, 10 anos? Sim, exato. Aí eu falo, porque só era possível desse jeito. Não tinha outro jeito. Não tinha. Ah, mas... Olha só, hoje eu consigo ver os abusos. Claro, porque hoje você tem informações, maturidade, experiência, condições para fazer uma reflexão sem sofrer algum tipo de dano. Então, tudo isso faz com que você hoje compreenda que no passado você até tem essa impressão de que poderia ter mudado. Não poderia. O que a gente faz agora? A gente tem que aceitar isso. A gente tem que aceitar que passou pela experiência, porque ainda fica aquela impressão de que você tinha algum jeito de mudar isso. Não tinha. Não tinha. Ela sempre fala nessa. Não tinha como. Era o que tinha pra aceitar, compreender que isso agora faz parte de você. As pessoas tentam, inclusive, esquecer. Não tem como. Eu preciso esquecer. Não vai, uma vez no consciente, nunca mais no inconsciente. Sim. Então você tem que aprender a lidar com essa situação. E como que eu aprendo? Eu aprendo tendo empatia por mim mesmo. Eu aprendo entendendo que naquele momento era a única maneira que eu poderia ter para enfrentar aquela situação. Não tem outro jeito. Porque senão isso só vai causar a negação disso, só vai piorar, né? A você está sendo extremamente rígida, incisiva com você mesmo. Sim. Agora, digamos que essa pessoa chegou, estava fazendo terapia, entendeu isso, né? E conseguiu entender essa dor e está convivendo. Ela tem que servir, digamos...
de uma lição, porque ela amadureceu com isso, mas e aquelas pessoas que daí iniciam um outro relacionamento nesse mesmo padrão, mesmo com essa informação que ela já teve ali. Mas ela isso é uma coisa muito natural. Sim, e por que isso acontece? Porque, de novo, você tem a constituição da familiaridade no processo. Já é uma coisa meio... Claro que com a maneira, por exemplo, eu tenho toda uma vivência abusiva em cima de mim. Tá. Eu tenho consciência. Uhum. Vamos lá, eu fui uma pessoa fora da curva, fui pra terapia, consegui tratar disso e ainda estou tratando. Mesmo assim, eu caio num relacionamento abusivo. O que acontece? Eu tenho melhores condições de avaliar. E de sair mais rápido. E de sair mais rápido, mas isso não me exime da armadilha. Não te deixa imune, né? Não me deixa imune da armadilha. Inclusive porque os abusadores, eles usam de vários artifícios que talvez aquele você ainda não conheça também, né, Denise? O abusador, ele te estuda. Ele faz uma série de pesquisas a respeito de você. Porque como você... Eu sempre falo pra vítima assim, a melhor validação social é o narcisista. Porque ele não se interessa por pessoas medíocres. Não. Ele não se interessa por pessoas medianas. Para ele, maior é porque ele vai usar essa relação para ele se exibir perante as pessoas que ele imagina. Então, com certeza, essa pessoa que estava contigo te exibia. Claro que sim. Como um troféu. Claro. Sim. Uma pessoa desinteressante para ele. Sempre me exibia. Só que quando chegava lá no núcleo familiar, só você e ele, exatamente, te arrebentava. Mas chegava na frente dos outros, essa é a mulher ideal, essa é a mulher mais incrível, gente, eu sou uma pessoa abençoada por estar com ela. Exatamente. Aí ela tá ali na frente de todo mundo, ela, puxa, eu sou tudo isso. Sim, as migalhas. Que legal. Aí chega em casa, porrada. Exatamente. É uma confusão muito grande. Olha a confusão. Aí ela acha que ela tá... foi ela a culpada. Porque chegou em casa... O que eu fiz? O que eu fiz de errado? O que aconteceu? A gente tava tão bem na frente de todo mundo. Agora é bem mudou. Isso, Rafa, porque quando a gente entrava no carro, a pessoa fazia castigo de silêncio. Já mudava. Automaticamente. O que eu fiz? Eu fiz alguma coisa e eu não sabia o que eu fazia. Essa coisa da culpa é muito... E não falava. E ficava dias Mas e dias. Mas você sabe o que ele esperava de você? Ele te elogiava na frente de todo mundo e você tinha que fazer o seguinte, um movimento. Não, gente, é ele que é o bom. Eu não sou nada. Eu não sou nada. Aí ele entraria no carro sorrindo. Mas aí ia ser incrível aquele dia pra ele. Não. Exatamente. E aí você Porque como você tava toda hora sendo abusada, aí quando você recebeu um elogio dele, aí você ficava, puxa vida. Tá me enxergando, né? Que legal. Aí você entrava toda realizada no carro, ele... Claro, porque ele queria ser ovacionado naquele momento, né? E aí você passou uma gravidez abusiva também? Passei uma gravidez no silêncio e na violência psicológica e verbal. E ele sumia com o meu carro e encontrava brincos e encontrava outras coisas de mulheres, calcinhas. E então eu comecei a perceber que, além de tudo, ele me traía, né? Porém, ali eu já não... Sabe quando você não quer mais briga, você não tá mais... Eu era uma morta-viva, eu era um zumbi. E quando que você conseguiu daí se libertar de tudo isso? Foi através depois de você ter bebê. Quando a minha filha estava para nascer, acho que foram 2 meses antes, estava passando uma entrevista no jornal da Tatiana Spitzers. Daquela moça aqui. E eu estava sentada de um lado do sofá, e a gente tinha um sofá enorme, assim, ele estava sentado do outro lado, e eu viro para ele e falo assim, você viu o que esse homem fez com essa mulher? E ele fala, eu vi, o que será que ela fez para ele? Ali eu entendi que ele ia voltar a me agredir fisicamente. Puxa. Então ali eu falei, eu preciso fugir. E eu preciso entender o porquê que eu tô nisso. O porquê que eu voltei, o porquê que eu tô aqui. E, né, mesmo na gravidez, ele nunca foi presente. No parto, ele chegou extremamente atrasado. No dia de me buscar, ele chegou 2 horas. Isso que era 1 quadra de casa. 1 quadra de casa do hospital. Né? Então, assim, ali eu falei assim, gente, esse cara, eu sabia que ele tinha alguma coisa errada. Eu só não sabia o que era.
Então ali eu começo a fazer minhas pesquisas, entender o que é relacionamento abusivo, e com o medo eu começo a ligar para alguns grupos de apoio, e esses grupos de apoio me incentivam a buscar casas de acolhimento. Porque na época, quando eu decidi sair, eu falei, eu vou nem que seja para casa de acolhimento. Se ele for me perseguir, me ameaçar, eu não vou colocar a minha família em risco. Então, entro em contato com todas as casas de acolhimento, mas não precisei. Chamo minha tia para ir para São Paulo me visitar, não conto nada para a família, não conto nada para minha tia, e quando ela chega eu falo para ela assim, ó, no dia de ir embora, porque eu falei para ele, ó, eu vou levar a nossa filha para minha família conhecer, 2 meses depois do parto. E como eu vou levar ela para conhecer, eu quero que a minha tia venha, porque eu vou dirigir até Curitiba, né? E aí eu junto algumas roupas velhas em sacos plásticos, e aí eu entro nessa dinâmica de fugir. Quando ele percebe que eu vou fugir, ele desce. Quando ele desce com a minha filhinha no colo, e eu entro em desespero. Graças a Deus, pela primeira vez o síndico interferiu. Porque várias vezes eu fui violentada, abusada dentro daquele apartamento, e nunca ninguém fez nada. E aí eu consigo fugir. E dirijo 450 quilômetros, chorando, de São Paulo, aqui no desespero, tendo crises de pânico, porque foi assim, algo surreal, né? Na minha concepção, eu falo, gente do céu, eu não sei nem como que eu consegui dirigir. Enfim, dirijo, saio dessa relação, e ali eu começo todo o meu estudo, saber o que era psicopatia, narcisismo, enfim, começo a trabalhar aí no meu autoconhecimento, no teu psicanálise, pós-abuso, vou buscando em grupos de apoio também de vícios, porque eu sempre falo, é um vício, gente. Então, os grupos de apoio do AA, eles me ajudaram pra caramba, porque eu entendi a dinâmica da abstinência, porque o que eu senti era uma abstinência, uma loucura. E aí, nesse contexto todo de entender o que eu estava vivendo, eu fui fazendo formações, até hoje eu e comecei a atender mulheres. Não, eu comecei a atender como terapeuta, só que começou a aparecer só mulheres vítimas de violência. Então eu falei, eu preciso me especializar nessa área. E fui buscar uma especialização, fui buscar no meio das terapias várias formações, e hoje eu tô aí atendendo várias mulheres que passam por tudo isso, né? Muito legal. É uma história de superação. Rafa, e assim, uma coisa que eu acho importante para as pessoas entenderem, que elas têm muitas dúvidas ainda, como detectar um narcisista. Eles têm um modus operandi parecido? Ou sinais que são comuns, que a pessoa pode dizer, isso aqui não tá bem, porque como você falou, hoje é um exagero de qualquer coisa, tô num relacionamento narcisista, né? Mas se você puder dar assim, claro, isso é um assunto para um outro podcast que a gente pode falar com certeza mais 1 hora sobre isso, mas assim, verdade. O que é, assim, que sinais você diz que pode ser importante para esse narcisista? Existem alguns sinais que eu acho que são bem legais da gente compreender, que estão vinculados a um comportamento de abuso. Não dá pra gente, de certa forma, dizer que eles todos vão agir de uma maneira muito padronizada, porque cada um é cada um. Mas eu acho que a velocidade, ela tá presente em praticamente todos. A velocidade de mandarem mensagens a todo instante, de o que a pessoa, ela imagina, ele tá me dando muita atenção, muito carinho. Não, ele tá te controlando, ele tá pedindo atenção, ele tá te exigindo atenção. Então, isso é uma característica. Outra característica é esse exagero em te colocar em situações de preconceito. Eu não vi, assim, um narcisista ou uma narcisista sem ter um preconceito muito claro e evidente nessa pessoa. Ou ela é racista em alguma medida, ou é um LGBTfóbico, ou é algum tipo de machista, xenofóbico, ou é tudo. É um extremo de alguma coisa. É um extremo de alguma coisa, e ele acha que você compactua daquela mesma visão dele, né? Então, isso é uma outra característica que eu percebo muito, né? Às vezes, por ser homem, ele naturalmente expressa um machismo, né? Mas muito associado a te controlar o teu espaço, o teu limite. Outra,
óbvio, né? Essa pessoa, ela diz mais a respeito dela do que do outro. Sim. Quando você senta para conversar com essa pessoa numa mesa de bar, num jantar, ela escuta você uns 2 minutos, mas ela inverte para ela. Quando essa pessoa leva você para a família dela, ela chega até a falar, olha, não fala muito de você, não. Não fala muito, porque a minha família talvez vai achar que você seja muito egocêntrico. Muito metida. Muito metida, exatamente. Ou seja, eles têm um senso de superioridade. Sempre, né? Sempre. Porque também, como são pessoas disfuncionalizadas, infantilizadas, eles não têm essa habilidade de compartilhar atenções. Eles precisam da atenção. Isso é muito comum dizer que eles sempre gostam de estragar as datas, né? Teu aniversário, você tá brilhando, é o Natal, é uma homenagem que você vai receber. Sempre ele quer estragar aquele momento que seria teu, né? Não lembro de uma dele. Que não foi estragada, Flávia. Era assim uma coisa absurda. Sempre isso. Hoje, lembrando todas as datas comemorativas, as festas, as viagens. Sempre tinha um motivo para estragar. E principalmente quando você está bem, feliz. Isso. Porque se a pessoa estiver feliz, é como se você estragasse o dia dela. E uma coisa que a gente tem que ficar atenta também, eles iniciam te dando satisfação. Então mandam localização, falam o tempo todo onde estão, tal, para que você também comece te condicionar a você fazer o mesmo. E quando você faz isso, depois eles param de fazer e eles cobram isso somente de você. É o controle sempre. Sim. Né? E pra gente finalizar, tem cura o narcisismo? Não. Essa é uma boa. Não tem cura, eu não acredito. Já nasce narcisista? Não. Você tem predisposições, mas isso é vinculado muito a predisposição genética, fatores sociais. Que podem até ser um gatilho para isso. Sim, fatores familiares. Dentro desse espectro, você percebe que o abuso, ele tá dentro, principalmente entre pai e mãe, tá ali, né? E isso acaba abrindo para essa criança em torno de 12, 13, 14 anos. Porque até então, a criança é normal ela ser narcísica. O pai, às vezes, chega para mim, Rafa, eu acho que meu filho é narcisista. Eu falei, por quê? Não, tá com 9 anos e ele só faz o que quer. Então deixa fazer, que tá na fase. Agora tem que ficar atento após isso. Após isso, se ele tiver... Também porque quando você entra na adolescência, você também começa a constituir uma parte da tua personalidade vinculada ao teu desejo sexual. Sim, e aí que ele... o desejo pode estar associado à perversão, à perversidade. Isso também é uma maneira de você perceber. E eu sempre falo, mãe de narcisista, mãe de narcisista, tem algo errado na dinâmica de vocês. Porque mãe de narcisista, quando chega pra mim e fala, minha filha é narcisista, eu não aguento ela, eu falei, então tem um problema com você. Ou com o teu marido, ou com o pai dela. Alguma porque coisa na dinâmica esse narcisista não nasce sozinho. Não, ele é fruto do meio ali, né? Ele é fruto. Eu falo, não nasce de árvore, gente. Ou seja, essa história, né, pessoal, eu vou curar, eu vou ser o centro de reabilitação. É muito mais fácil não tentar entrar nessa empreitada do que tentar reverter, porque eu acho que o dano é muito maior, né? Tem psicanalista, tem psicólogo que acredita que o narcisista tenha direito, e eu também acho que ele tem direito para entrar em terapia. Sim. Eu, particularmente, não acredito. Então, eu nem me preocupo com ele, eu me preocupo com a vítima. Exato. Sim. Eu não tô preocupado com ele, porque ele mente. Exato. Ele vai pra terapia, sabe o que ele faz com a terapia? Ele usa a terapia como mais um recurso para validação de que ele tá certo e a vítima tá errada. Você tá vendo? Ainda inverte, daqui a pouco tá o terapeuta mal preparado, defendendo o narcisista, né? Exatamente. E que foi o que aconteceu, né? Ele ia pra terapia, ele voltava, ele falava assim, minha terapeuta falou que você que é o problema. Tá vendo? Ou seja, é uma viagem que a gente não deve nem iniciar. E mais uma vez, né? Informação, conhecimento é libertação, porque se a gente tem essa ideia dos riscos e a gente, enquanto sociedade, pai e mãe, saber como lidar com essa estrutura, a gente tem chances muito maiores de ter pessoas mais empáticas no tempo correto e na intensidade correta. Esse que você falou do excesso de empatia também deixa a pessoa vulnerável, né? Eu sempre falo, por que a gente tem que aprender biologia na escola, no ensino fundamental e médio, tem que aprender sobre o corpo humano, mas não fala uma linha sobre saúde mental. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Pois é. Isso é pra tudo. A saúde mental rege
tudo na nossa vida. Tudo. Né? Eu vejo como médica também a saúde física. Primeira mudança de comportamento da pessoa não é hábito alimentar. É a mudança aqui da cabeça, tem que querer mudar. Sim. Né? Então, tudo começa pela mente, né? E somatiza muitas vezes. Sim. É isso, gente. É isso, gente. E... Perfeito. Adorei a conversa. Obrigada. A gente vai ter que falar outros dias. Você está super convidado. Obrigado. Porque o assunto é amplo, É apaixonante. E a gente tem muitos temas. E pessoal, também, se quiserem mandar sugestões de temas, de falas da gente, é só nos comunicar aqui. Isso mesmo. Até a próxima. Obrigada, Rafa. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Até a Tchau. próxima.